Hoje iremos falar sobre o crime de estupro de vulnerável. Ele está previsto no artigo 217-A do Código Penal. Certo? Consiste no crime em que uma pessoa tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Esse crime ele prevê uma pena de prisão que pode chegar até 15 anos de reclusão. É importante frisar o conceito de conjunção carnal, bem como de ato libidinoso. O conceito de conjunção carnal é toda aquela relação sexual que envolve a penetração entre pênis e vagina. Já ato libidinoso é tudo aquilo que não seja conjunção carnal. Vou trazer aqui dois exemplos. Seria a relação de um sexo oral, uma relação de um sexo anal. Então, é importante frisar aqui para vocês que a vítima desse crime, ela pode ser uma pessoa tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, desde que tenha uma idade menor de 14 anos. Existe até uma súmula no STJ que trata sobre esse assunto, que é a súmula 593, que ela diz o seguinte, que a vulnerabilidade de uma pessoa de menor de 14 anos é absoluta. O que ele quer dizer com isso? Que para o direito penal, uma pessoa que tenha uma idade menor de 14 anos, ela não tem maturidade sexual. Então, pouco importa se uma pessoa teve uma relação com a menor e essa menor consentiu aquela relação. Pouco importa se ela não era mais virgem, ou pouco importa se ela era namorada do agente. Né? Eu estava lendo um processo, e eu não vou citar nomes aqui para não expor, mas era mais ou menos o seguinte: uma pessoa do sexo masculino, maior de idade, ele namorava com uma menina de 13 anos, ele conhecia os pais da menina, frequentava a casa dela, e em um determinado tempo ele teve uma relação sexual com ela, e ela consentindo. E essa menina de 13 anos não era mais virgem. Aí o que aconteceu? Alguém na vizinhança denunciou e esse caso chegou para a justiça. E ele foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Né? Porque mesmo consentindo, mesmo os pais aceitando, para a justiça, o simples fato dela ter uma idade menor de 14 anos, ela já é vulnerável. Então é crime. Entendeu? Outra situação do artigo 217-A do Código Penal é o parágrafo primeiro, que ele diz que incorre na mesma pena de estupro de vulnerável aquela pessoa que tem um relacionamento com alguém que está enfermo, que tem uma deficiência mental, ou que tenha qualquer outra causa que ela não pode oferecer resistência, né? Aí, esse exemplo aí de qualquer outra causa que não pode ter resistência, que a gente vê muito comum, principalmente nas mídias sociais, é caso onde geralmente um homem tem uma relação sexual com uma mulher embriagada e ela não sabe o que está fazendo, né? Outro exemplo é quando uma pessoa está sob o uso de entorpecente e perde a consciência. E vamos supor, nesse segundo exemplo, um homem vai lá e tem uma relação sexual com ela. Então, nesses dois exemplos que eu acabei de passar, a pessoa, para o direito penal, está muito vulnerável, ela não sabe o que está fazendo. Então, não tem como ter uma relação sexual consensual, na visão da justiça.